Bom, no final do último sermão, que foi domingo passado, eu acabei fazendo uma provocação. Eu disse que hoje a gente ia tentar ver se existe ou não aquela história de maldição hereditária. E por quê? Porque no versículo que a gente estava lendo no primeiro capítulo de Isaías, a gente falou sobre alguns pecados que Deus ele denuncia contra o povo de Israel, né? E na sequência lá do nosso texto é justamente o que afirmado a respeito deles. Diz que o povo de Israel e Judá eram da semente de malignos, eles vieram de uma semente maligna, e ao mesmo tempo eles eram também filhos corruptores. Então traz aquela ideia do quê? De que os pais no passado fizeram a coisa errada, tá certo? Os pais no passado fizeram a coisa errada, os filhos herdaram essa pecaminosidade dos pais, e eles também perpetuam isso para as próximas gerações. Então, era uma nação, ou eram povos que herdaram o pecado, e eles ainda se davam ao trabalho de perpetuar esse pecado para as próximas gerações. Então, filhos de uma semente corrupta, uma semente maligna, dependendo da tradução que você tiver. Nós estamos em Isaías, capítulo 1. Então, é o filho de uma semente corrompida, e que esses filhos também são corruptos. E isso nos parece trazer aquela ideia que a gente tanto ouve falar a respeito de maldição hereditária. Então foi por isso que eu fiz aquela provocação no finalzinho da pregação do domingo passado. Bom, falando especificamente sobre a doutrina da maldição hereditária, existe várias vertentes dela, ou vários conceitos que são ensinados como maldição hereditária. Bom, primeiro, eu anotei aqui que há aqueles mestres, ensinadores, que eles incitam o medo sobre maldições e pragas. Então o camarada é cristão, mas ele vive sob a ameaça de pragas, de maldições, macumba, essas coisas, né? Macumba pega, macumba não pega. Que uma vez um pastor inclusive perguntou para mim: mas se no dia do seu casamento seu pai jogou uma praga no seu casamento, e como é que fica? Como é que você vai casar com uma praga dessa contra a sua vida? Então as pessoas elas vivem sob esse medo, inclusive pessoas cristãs. Se ensina isso em muitas igrejas, onde você, apesar de ser um cristão, de ser um regenerado, você está selado pelo Espírito Santo, você ainda vive com esse tipo de medo, com esse tipo de superstição. Então é aquele seu colega de trabalho que, por exemplo, ele recebe alguma coisa de comida de presente, ele não come. E não é por higiene, ele não come por superstição. Ele fica querendo saber: será que alguém não fez um trabalho nisso aqui? Né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que é cristã, e se ela ganha uma roupa de alguém, ela não usa. Porque ela tem medo de a intenção da pessoa não ser boa vai afetar a sua vida. E é uma pessoa cristã. Então é tipo de maldições, de pragas que as pessoas ainda têm hoje. E aí eu gosto muito dos livros de Stephen King. Eu não sei se vocês conhecem, né? Provavelmente é o maior autor de terror que tem. Eu gosto muito de ler. E tem um livro que é baseado ou dirigido por ele, que foi lançado há um tempo atrás, que chama Arraste-me para o Inferno. Arraste-me para o Inferno. É um filme de terror, evidentemente, né? Stephen King só podia ser de terror. Mas ali tem uma ideia de Stephen King, que King ele repete muito essa ideia em alguns livros, que é a figura do cigano que amaldiçoa você, e você está perdido por causa disso. Você faz alguma coisa contra o cigano amaldiçoa você, acabou sua vida ali, está lascado. O cara jogou uma praga em você que já era. E no Arraste-me para o Inferno acontece isso, né? Nele é a história de uma jovem executiva que trabalha num banco, numa instituição financeira,
e ela se recusa a ajudar uma senhora cigana que ia ter todos os seus bens tomados pela corporação financeira, e ela, para mostrar serviço, ela se recusa a ajudar a senhora e lasca a caneta para tomar a mesma coisa. E aquela senhora vai e lança uma praga contra ela. Acabou a vida dela ali. É o resto do filme tentando se livrar de uma maldição, e ela faz de tudo, faz um monte de rituais, vai no cemitério, faz um monte de coisa para tentar se livrar daquela praga, daquela maldição que aquela velhinha cigana lançou contra ela. Você pode imaginar como é que o filme termina, né? E você pode imaginar o tipo de... Sem spoilers, por favor. E você pode imaginar o que é isso dentro da igreja, dentro da teologia. O tanto de ritos que as pessoas criam e incorporam na liturgia da igreja para tentarem se livrar de maldições hereditárias. Se eu trouxer para vocês apostilas que eu recebi em cursos ministrados por grandes ministérios no Brasil, por exemplo, a Igreja da Lagoinha, onde se ensina o que você tem que fazer para quebrar uma maldição que alguém lançou contra você, nossa, não é cristianismo. É outra coisa, é outro nível de religião, muito distante do cristianismo. Mas existe também uma outra vertente muito importante, que é aqueles que ensinam a respeito de maldições familiares ou maldições hereditárias. Para esse tipo de mestre, ele ensina o seguinte: mesmo depois que você se converteu, mesmo depois que você se tornou uma pessoa salva, você ainda pode, viu, Fábio? Você, Fábio, ainda pode estar sendo acompanhado por um espírito maligno. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? É o pessoal da maldição hereditária. Então, existe esse perigo, né? A maldição do All-Star. A maldição dos seus pais. Por quê? Isso é interessante porque de repente você pode até precisar fazer uma árvore genealógica, como os mormons fazem. Então é um mormonismo gospel. Você pode até precisar fazer uma árvore genealógica para quê? Porque é importante, se você acredita nisso, é importante saber se o seu pai foi um feiticeiro, se o seu pai foi um assassino, se seu pai foi um pedófilo. É importante você saber. Por quê? O pecado do seu pai foi lançado sobre as suas costas. Compreende a gravidade disso? Se isso é verdade, é muito grave. E você precisa até saber quem foram os seus pais. Então, pode ter um demônio, um espírito maligno, que atormenta você, que faz você pecar, que impede você de se santificar. Tem um autor, eu selecionei aqui, que eu tenho um livro dela, que foi publicado no Brasil pela ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, que é a Merlin Hickey. Tem um livro dela chamado Quebrando as Maldições. Olha o que ela escreve nesse livro, eu copiei aqui para vocês. Olha o que ela diz: se você ou algum de seus ancestrais deu lugar ao diabo, sua família poderá estar sob a maldição hereditária e esta se transmitirá aos seus filhos. Não permita que sua descendência seja atingida pelo diabo através das maldições de geração. Os pecados dos pais podem passar de uma geração a outra e assim consecutivamente. Há na sua família, ela pergunta, há na sua família casos de câncer, pobreza, alcoolismo, alergia? Nossa, minha família deve ter feito pacto com o demônio, cara, porque a asma não me larga nem com reza brava. Meu avô deve ter feito pacto com o demônio, só pode. Doença do coração, perturbações mentais e emocionais, abusos sexuais, obesidade, adultério. Estas são algumas das características que fazem parte da maldição hereditária nas famílias. Contudo, elas podem ser quebradas. E aí vai ter rituais ou obras que você precisa fazer para quebrar essa maldição hereditária. Olha só. Vou tentar ser bem breve por causa do horário, né? Esse tipo de ensino não pode ser verdadeiro à luz do Evangelho, por algumas razões bem simples que eu vou citar para você. Primeiro, se isso é verdade, então nós estamos negando a suficiência da cruz de Cristo.
Porque você está falando de cristãos que estão sendo acompanhados por maldições familiares, por demônios que estavam nas suas famílias. Ora, se a cruz de Cristo não é capaz de quebrar essa maldição, por que as minhas obras ou rituais que eu vou fazer, vou me submeter a alguma obra, algum ritual, algum culto específico, vou pedir perdão para Deus, pedir perdão para não sei o quê? Se a cruz não foi capaz de quebrar essa maldição, por que outro ritual seria capaz? Primeiro, começa por aí. Nós estaríamos ensinando isso, negando a suficiência da cruz de Cristo. Então, por mais que nós ainda tenhamos enfermidade, por mais que o pecado ainda seja uma realidade na nossa vida, exigir que o cristão investigue o seu passado, dê uma de Mormon gospel, para investigar o passado, fazer árvore genealógica, pedir perdão dos pecados do seu tataravô, né? Você exigir isso das pessoas é afirmar que a cruz de Cristo não fez o suficiente. E se isso fosse verdade, a própria Escritura nos diria. Ela falava, a cruz não é suficiente, precisa de algo mais. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se você, por exemplo, pegar o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, diz assim, olha o que Paulo diz. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí olha o que ele diz. Tais fostes alguns de vós. Alguns de vós praticaram essas coisas no passado. Aí ele vai dizer assim, mas um dia vocês fizeram o exorcismo, quebrar a maldição, resolveu. Ele diz isso. Não. Ele não diz isso. Olha qual é o remédio para isso. Ele diz assim, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Como? Em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11. Não importa o que seu pai fez, que a sua mãe fez, não importa se fez pacto. Eu, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu fui batizado na macumba. Porque meu pai era católico e espírita ao mesmo tempo. Nada disso importa hoje. Por quê? Não importa por causa da cruz de Cristo. Simples assim. Você também pode ler Carta aos Gálatas, no capítulo 5, que ele vai falar, que Paulo vai repetir bastante essa ideia da justificação através de Jesus Cristo. Em segundo lugar, isso é um ensino equivocado, errado, extremamente perigoso. Por quê? Porque esse ensino ele tem um potencial muito grande de transformar a gente em cristãos meninos na fé. Por quê? Porque se eu, ao adulterar, estou simplesmente sendo vítima dos pecados dos meus antepassados, então onde entra a minha responsabilidade pessoal pelo meu ato? É como, por exemplo, você afirmar que se eu roubar você, é porque a sociedade é injusta. Então a culpa não é de quem rouba, a culpa é da sociedade que é injusta. Você está tirando a responsabilidade individual que aquela pessoa tem, pelo seu ato, pelo seu crime, pelo seu pecado. Então, é muito perigoso esse tipo de ensino, porque se eu sou um adúltero porque o meu pai ou o meu tataravô foram adúlteros, a minha responsabilidade é, querendo ou não, menor. Eu não sou tão culpado, tão responsável assim pelo meu pecado. Eu estou compartilhando a minha culpa com outras pessoas. Tá certo? Então, esse tipo de ensino pode, vou repetir, nos transformar em cristãos meninos na fé. Cristãos que sempre vão arrumar uma desculpa para jogar a culpa dos seus pecados nas costas de outras pessoas. Tá certo? Os meus pecados particulares, as minhas responsabilidades não podem ser jogadas nas costas de nenhuma velhinha de Stephen King. A culpa dos nossos pecados é nossa e não de outra pessoa. Para que eu me livre das minhas tentações, dos meus pecados, dos meus problemas, o que eu preciso primeiro é me olhar no espelho. E o meu espelho é o que? É a palavra de Deus, né?
A palavra de Deus nos reflete como nós somos. Então, primeiro, eu preciso me olhar no espelho, eu preciso me enxergar na palavra de Deus. A palavra de Deus denunciando o meu pecado. Como a palavra de Deus está falando com Israel, aqui em Isaías. Vocês são uma geração apodrecida, como seus pais foram. Vocês vieram de uma nação podre e vocês também são podres e estão perpetuando. Então, primeiro, é olhar para essa palavra de Deus como um espelho, ela nos espelha. E quando eu me vejo na palavra de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso render-me aos pés da cruz de Cristo. Acabou a maldição, acabou o pecado ali. Na cruz de Cristo, tudo se resolve. Agora, isso não significa que nós não tenhamos uma herança pecaminosa enquanto sociedade, enquanto povo, às vezes até enquanto família e muitas vezes até enquanto igreja. Porque se a gente pega, e eu vou terminar com essa ideia, se a gente pega, por exemplo, os 10 mandamentos, quando ele fala sobre o perigo das imagens, ele proíbe as imagens de escultura, olha o que Deus diz, olha, Êxodo 20, se eu não estiver enganado. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui Deus claramente está dizendo que um povo, ele pode sofrer as consequências do pecado de seus pais. Um povo pode. Tá certo? E é isso que Isaías está dizendo para o povo de Israel e Judá. Vocês são filhos de uma semente maligna e vocês são filhos corruptos e corruptores. Então há duas coisas aqui. Os pais pecaram e os filhos vão perpetuando esse contexto de pecado e de maldição social. Aí você pergunta para mim, mas isso não é maldição hereditária? Mas isso não é a mesma coisa? A minha resposta é bem simples. Isso depende do que você está chamando de maldição hereditária. Se o que você chama de maldição hereditária é aquilo que é ensinado, por exemplo, na Batista da Lagoinha, que nós citamos aqui, que é praga que é lançado, seu pai adulterou, você vai adulterar também, essas coisas, isso é mera superstição e é contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No entanto, nós como povo, como nação, nós como igreja, nós podemos sim colher os frutos que foram plantados por gerações anteriores. Isso como povo nós podemos colher. Se o Brasil hoje é extremamente violento, é porque nós plantamos a violência no passado. Se o Brasil é um país extremamente imoral, é porque nós já estamos vindo há vários e vários anos plantando a iniquidade e a rebelião no coração das pessoas. É nesse sentido que um povo, uma igreja, uma nação, ela pode sim sofrer as sanções do pacto. Por quê? Porque você violou o pacto, você sofre as sanções do pacto. Da mesma forma que se você cumprir o pacto, você recebe as bênçãos do pacto. E você pode chamar isso de maldição hereditária? Fica à vontade, mas não é a mesma coisa que esse pessoal está ensinando por aí. Porque para resolver a maldição hereditária lá, você tem que fazer ritual, tem que fazer isso, fazer aquilo, cumprir. Essa é aquela exigência da igreja. Mas, para uma nação, o Brasil, para um povo, para uma cidade, São Paulo, receber os benefícios do pacto, não é necessário nenhum ritual, não é necessário nenhum culto especial, não é necessário nada a não ser que essa nação, esse povo, essa igreja, se converta e reafirme no coração a aliança do pacto. Porque quando nós cumprimos o pacto, quando nós obedecemos a lei de Deus, naturalmente Deus faz com que as bênçãos do pacto sobrevenham sobre nós. Foi? E cumpre-se através de Cristo. Então não tem nada disso, de que meu pai pecou, eu estou sendo acompanhado por um espírito maligno, o meu pai adulterou, então quando eu adulterar, a culpa é do meu pai. Não estamos falando disso. O que Isaías está citando aqui é o pecado de um povo.
e o arrependimento que precisa vir sobre a vida de um povo. Por quê? Porque mesmo que eu, pessoalmente, cumpra todos os preceitos do pacto, ainda que eu pessoalmente cumpra todas as exigências do pacto, eu continuo, não estou dizendo que eu consiga fazer isso, mas ainda que eu consiga, eu continuo vivendo numa nação rebelde contra o pacto, e eu posso sofrer as sanções desse pacto. Né? Por exemplo, você pode ser um cristão nota 10. Você não está livre de sair na rua e ser assassinado por uma pessoa que quer o seu celular. Por quê? Porque enquanto povo, enquanto nação, nós pertencemos a um povo que viola todo dia, toda hora, o pacto que Deus fez com a humanidade. Entende essa diferença do que é a maldição hereditária ensinada por neopentecostais e outros, e o que é a violação do pacto? O neopentecostal, de certa forma, o crente ele pode ter, mas que tipo de proteção? Deus em nenhum momento vai garantir explicitamente que eu não possa ser assassinado, que eu não possa ser sequestrado, que eu não possa ser assaltado. Então essa maldição hereditária que eles falam é uma coisa mística. É como, por exemplo, eu estou aqui com a medalhinha de São Bento, cada Comunidade de Jesus, é como se eu acreditasse que um ritual fosse me proteger. Eu fiz uma oração pedindo perdão pelos pecados do meu pai, e aí nenhum mal vai me atingir mais. Eu estou protegido, eu estou com um amuleto. E isso é o que é ensinado na maldição hereditária. É uma coisa individualista, egoísta, supersticiosa e mística. A maldição que Deus manda contra nações, contra igrejas inteiras, tem a ver com a lei de Deus. Tem a ver com o pacto que Deus fez com a humanidade. Nós não vamos resolver os problemas sociais do Brasil. Você vai continuar sendo ameaçado por ladrões, por sequestradores, por um governo que não respeita os direitos das pessoas, por um governo que não cuida da educação, que não cuida da saúde. Nós vamos continuar passando por todos esses males enquanto toda a nação não resolver voltar para o pacto que nós encontramos através do Evangelho. E é esse arrependimento, é essa volta ao pacto que Isaías está pregando para Israel e Judá. Tanto que as outras características, eu vou citar rapidinho para a gente terminar, é o que? Blasfemaram contra o Senhor, abandonaram o Senhor, se afastaram do Senhor. Aquela geração. Os pais fizeram e eles continuam fazendo. Claro, os pais influenciaram, porque é uma cultura. Não estou falando que é um demôniozinho que fica atrás de mim aqui na minha mochila, porque eu vim lá com seu pai, viu? Tô amigo da família há muitos anos, cara, estou aqui com você. Não é isso, é uma cultura, é uma mentalidade que foi entregue, que foi toda corrompida. O que eu vou fazer para recuperar essa mentalidade, para sanar essa mentalidade? Não é ritual, não é misticismo, não é nada disso. É voltar ao pacto. E nós precisamos hoje isso através da pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho muda as pessoas para que as pessoas voltem a participar do pacto. Amém?